começa essa edição do Fast News, claro, falando sobre a chuva que atinge principalmente o estado do Rio de Janeiro. O governo chegou a decretar ponto facultativo, mas os estragos são grandes, principalmente na região serrana, que está em estado de emergência. E a gente vai até Petrópolis saber sobre as últimas informações. O repórter André Ruels traz as últimas informações, os últimos destaques. Chove por aí, André, quais são as informações? Bem-vindo, bom trabalho. Boa tarde. Tinha parado de chover agora está voltando novamente, uma chuva leve por enquanto, mas tem previsão ainda para de noite de chuva moderada a possivelmente forte aqui na cidade de Petrópolis. A gente continua com 4 óbitos e cerca de 200 ocorrências na cidade, mas esse número deve atualizar até a próxima hora. Inclusive, já foi anunciado pela Prefeitura de Petrópolis, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, entre outros órgãos municipais e estaduais, que vai ter uma coletiva de imprensa entre 5 e 6 horas da tarde e as informações serão mais atualizadas. Por enquanto, a gente segue com a confirmação oficial de 4 óbitos, ainda uma pessoa desaparecida e cerca de 200 ocorrências, sendo 113 deslizamentos de terra ou de casas aqui na cidade de Petrópolis. Já voltando a chover leve aqui, por enquanto, no centro da cidade. Agora, André, como é que está o acesso à cidade e os danos que essa chuva vem provocando e o que se fala aí de orientação para os moradores, para quem mora em áreas mais afastadas, principalmente nas encostas? Em relação à Serra de Petrópolis, a concessionária que toma conta do local liberou algumas imagens agora nas redes sociais nos últimos minutos, vem fazendo um trabalho, são mais de 10 pontos com barreiras na Serra de Petrópolis, principalmente na subida da serra, que segue interditada desde a noite de sexta-feira. Ainda não há previsão de reabertura na subida da serra. Já a descida da serra, que vai de Petrópolis para o Rio, está aberta, mas com trechos parcialmente interditados também. Então, é difícil passar, tanto quem vem do Rio quanto quem sai daqui de Petrópolis, é bem complicado. Já em relação aos moradores, muitos moradores vivem em áreas de risco, com várias áreas de risco aqui em Petrópolis. Mesmo estando chovendo pouco agora, o alerta é ir para pontos de apoio. Quem está no ponto de apoio, são 77 pontos de apoio abertos, fique lá. Estão sendo pedidas várias doações e aos poucos vão chegando essa ajuda no ponto de apoio para quem está precisando também por lá. André, qual que é a orientação, pelo menos até esse domingo, que é o dia em que a Defesa Civil vinha orientando em que a chuva deve persistir? Muito até se fala de chuva com ventos de até 70 km por hora, ou seja, é um potencial para que tenhamos mais transtornos, principalmente nessa região. Qual é a orientação até esse domingo e começo da semana, já na segunda-feira? A massa de ar frio já chegou aqui em Petrópolis, então a previsão ainda é de chuva moderada forte, mas, por enquanto, desde do horário de meio-dia a 1h, a chuva tem sido leve, mas o alerta está ligado. A gente vive um estado de crise, segundo a Defesa do Rio. A Prefeitura decretou o estado de emergência e o governador Cláudio Castro decretou o ponto facultativo, pelo menos até esse sábado. Então, a maior parte do comércio segue fechado aqui na cidade, os ônibus já estão circulando normalmente, mas a gente vê poucas pessoas na rua, o que é o correto, ficar em casa, se preservar. Quem não tem segurança em casa, ir para o ponto de apoio ou para casa de parentes, família, né, etc. E André, só mais uma questão. Dentro do possível, como é que está o funcionamento do comércio, principalmente na região central, o funcionamento de estabelecimentos básicos como supermercados, farmácias, como é que está essa situação? Os básicos como farmácias, supermercados, inclusive padarias também estão funcionando normalmente, horário normal, até a noite, a não ser que dê o aumento da chuva, aí realmente fecha tudo novamente, como ocorreu ontem no final da tarde de sexta-feira. Mas a maior parte do comércio de moda segue fechado, entre outros espaços menos básicos vão seguir fechados hoje e amanhã e retornam na segunda-feira. André, eu sei que você pessoalmente já teve problemas com as chuvas aí nessa região. Qual que é o seu sentimento quando isso se repete? Você acha que dessa vez houve uma prevenção maior, um aviso mais antecipado de que essa tragédia podia acontecer, esses problemas poderiam voltar a acontecer? Houve um aviso desde quarta-feira, tanto do município quanto estadual e até federal, então muita gente conseguiu se preservar, mas mesmo assim houve alguns erros, como a abertura de vários comércios aqui no centro da cidade na sexta-feira, e houve a liberação dos funcionários exatamente na hora da chuva forte, então houve uma revolta principalmente
das pessoas que saíram para trabalhar, mas vida que segue, né? Mas houve o aviso e muita gente trabalhou mesmo assim, a gente estava na rua mesmo assim, mas bem menos do que 2022, né? É uma tragédia bem menos, bem mais calma do que 2022, 2022 foi bem pior, né? Nós tivemos 242 vítimas em 2022, até agora 4 vítimas, não desmerecendo, né, essa situação, mas eu vivia aquela época de 2022, foi bem pior. Agora a gente consegue circular, a gente vê a Combep, mais de 400 funcionários estão trabalhando nesse momento em alguns locais aqui da cidade. A limpeza está acontecendo bem rápida. O que está acontecendo é que alguns lugares, bastante ainda, estão sem energia elétrica, principalmente na área lá da Independência, aqui também no centro da cidade, alguns lugares sem energia elétrica devido à queda de árvore, como no Bingen, aqui no centro da cidade também teve uma queda de árvore e em outras regiões também. Você sabe me dizer qual é o efetivo fixo da Defesa Civil aí na cidade e quantos homens a mais chegaram para ajudar nos trabalhos de salvamento e também a prevenção? Houve a chegada de militares do Corpo de Bombeiros estadual, né, o ministro da Defesa Nacional também está presente aqui em Petrópolis. A gente não tem um número exato, que deve ser informado pela Defesa Civil na próxima hora, mas é um grande contingente de pessoas, principalmente do Corpo de Bombeiros, também da área da Defesa Civil Nacional, estadual e municipal, principalmente focado na área do Independência, onde houve mais de um cruzamento, inclusive os óbitos, e ainda uma pessoa, pelo menos, desaparecida. André, só mais uma pergunta. Em relação ao outro registro que nós tivemos aí também na cidade de Petrópolis já há algum tempo, houve algum avanço? A gente falou agora há pouco sobre a prevenção, mas houve algum avanço? Ou seja, famílias foram retiradas de áreas de encosta, foram levadas para outras regiões? Houve algum avanço nesses últimos tempos aí na cidade? O avanço é pouco, né? A situação de Petrópolis é complicada, porque não tem muito para onde levar as pessoas, né? Então, praticamente a cidade inteira é uma área de risco, então é muito complicado, são quase 300 mil pessoas que moram aqui na cidade de Petrópolis, não comporta esse número de tanto de gente. Há coisas que podem ser feitas, há obras sendo feitas que já poderiam ter sido concluídas, né, já se passaram 2 anos, mas estamos caminhando aos poucos. Ou seja, o último registro há 2 anos, mais ou menos, é isso? Tivemos 2 registros em 2022, no dia 15 de fevereiro, e depois, novamente, no dia 20 de março, chegando a 500 milímetros em apenas 24 horas. Perfeito. André Roels, que está em Petrópolis, mais uma vez, obrigado pelas suas informações, bom trabalho para você e você volta na programação da Jovem Pan. Até mais tarde.